Olá, Antônio. Qual é o assunto que a gente vai tratar hoje no episódio? Olá, Matilde! Hoje conversaremos sobre a relação dos escravizados africanos com as missões jesuíticas. Ué, mas como assim? Que escravizados são esses? Matilde, poucas pessoas sabem, mas a Companhia de Jesus foi detentora de milhares de trabalhadores africanos escravizados. Estima-se que o número pudesse chegar a 22 mil na América. O uso do trabalho escravo acontecia como em outras ordens religiosas, bispados e paróquias coloniais, da mesma forma que entre os colonizadores. Esses trabalhadores, contudo, prestavam serviço nos colégios jesuíticos, estando em maior número nas estâncias de gado e não nos povoados indígenas. Mas então, qual é a relação deles com as missões guaraníticas? Matilde, como vimos no outro episódio, as missões guarani jesuíticas não eram ilhas separadas do espaço colonial e nem da administração central, a qual dependia do trabalho realizado por trabalhadores assalariados livres e principalmente dos escravizados. Em Córdoba residiam o superior, o secretário e o procurador provinciais. Mas lá também ficavam situados o colégio máximo, o colégio convictório, o noviciado, a casa de exercícios espirituais e 5 estâncias, ou seja, além da estrutura administrativa provincial, era lá que acontecia boa parte da formação dos missionários que posteriormente iriam às missões. Desse modo, por estarem presentes nesses lugares, não é exagero afirmar que os trabalhadores escravizados auxiliavam indiretamente na manutenção das missões com indígenas, diferentemente, porém, das missões realizadas pelos jesuítas dos colégios nos arredores das cidades, como em Córdoba, nas quais os trabalhadores escravizados acompanhavam os missionários, trabalhando diretamente nas chamadas missões rurais. Mas e os Guarani dos povoados missioneiros tinham algum contato com esses trabalhadores? Professora Matilde, os jesuítas possuíam regras para o ingresso de pessoas de fora dos povoados missioneiros, além de dificultarem ao máximo o contato dos indígenas com espanhóis, mestiços, mulatos e negros. Mesmo assim, os indígenas cristianizados mantiveram contato com os trabalhadores escravizados, ainda que de maneira esporádica. Quando os missioneiros fugiam dos povoados e se mesclavam às demais camadas sociais, podendo retornar ou não, como já vimos nessa série. Quando indígenas cristãos que se destacavam em algum ofício circulavam pelas casas jesuíticas e os encontravam. Quando iam prestar serviço nas cidades espanholas, como em Buenos Aires, na construção de obras públicas, no transporte de pessoas ou carregamentos, ou nas apresentações de músicos e dançarinos, e ficavam hospedados no colégio jesuítico. Quando o padre provincial visitava os povoados missioneiros, e podia ser acompanhado por pajens, ou quando africanos eram deslocados para os povoados indígenas em momentos pontuais. Epa, essa conversa tá ficando interessante. Por isso, você podia falar desses momentos assim pontuais? Prof. Tilde, como disse anteriormente, muitos indígenas se destacavam em vários ofícios. Como os trabalhadores escravizados dos jesuítas
também tinham irmandades, as congregações marianas, e participavam ativamente das atividades religiosas nas casas jesuíticas, além de desempenharem as mais diversas funções laborais, o padre vice-provincial Luiz de la Roca ordenou, em 1714, ao reitor do Colégio de Assunção que enviasse as doutrinas de indígenas alguns africanos para aprender música e formar um grupo musical, e outros para aprender carpintaria, ferraria e demais ofícios necessários ao colégio. A prática foi mantida e em 1747 houve outro memorial dirigido a Diapedju com o seguinte teor, abre aspas: supondo que se concede aos colégios o benefício de ter os negrinhos que vêm aprender música, é justo que se lhes faça o benefício completo. E por isso se distribuirão os negrinhos pelas casas dos índios, onde se cuidará melhor da higiene e limpeza de que eles necessitam mais do que os outros. Dar-se-á também algum tecido para que tenham roupa para mudar, e o povoado não sofrerá por fazer essa esmola. Os negrinhos almoçarão ao meio-dia em nossa casa, e para a noite se dará mais carne, seja a eles mesmos, seja às casas que têm cuidado deles. Fecha aspas. Quanto à presença de indígenas missioneiros nas casas dos jesuítas, para exemplificar o seu contato com os escravizados de lá, encontrei registros nos livros de contas do ofício da província de roupas fornecidas a eles, como em 1728, quando foram entregues em Córdoba 6 varas de tecido para o menino Antônio, dançarino do povoado de São Cosme e Damião, além de 23 varas de roupa para Nicolas e João Maria, que lá estavam para montar um órgão na igreja. Antônio, há algum tipo de registro histórico de algum africano que tenha ficado morando definitivamente nos povoados guarani jesuíticos? Ah, sim, Matilde. Trago 2 registros. O primeiro retirado da Carta Annua de 1644, referente à redução de Concepción, no qual o redator escreve que era de grande edificação para aquele povoado o bom exemplo de uma negra que havia migrado para lá com seu marido ferreiro, o qual havia ensinado o ofício aos moradores. O caso é incomum, ainda mais porque não indica o contexto da entrada do casal no povoado, tampouco se o homem era negro ou indígena, ou se o casal era livre, alforriado ou escravizado. O segundo caso é relatado por Cardiel, um mulato que se casou com uma cacica de uma família que havia perdido a linhagem masculina. Apesar de uma mulher guarani geralmente não se casar com um homem não indígena. O mulato foi bem aceito no povoado e, por saber ler e escrever, tornou-se maiordomo da casa dos padres, sendo respeitado como se fosse um irmão coadjutor. Enfim, os africanos estavam muito mais próximos dos povoados missioneiros do que se pode supor. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Água de EVT. Obrigado. Mas essa temática é muito importante, Antônio. Que interessante, muito importante essa pesquisa que tu estás fazendo.